Oi, maravilhosa, mulher de fé. Estou eu aqui, chegando até você nessa quarta-feira. E eu espero mesmo que seja um momento assim de grande avanço na nossa fé. Então, já vai chegando e já vai compartilhando aqui essa live. Vai ser um momento precioso. Hoje o tema de hoje é mulher de fé. No mundo moderno, né? Quando muito quer nos tirar daquele foco, quando muitas coisas estão acontecendo e nós temos que ter o foco. O foco, como manter o foco naquilo que importa para nós. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então já vai chegando, já vai compartilhando essa live. Nós vamos começar com um momento de oração. Eu vou compartilhar daqui, você compartilha daí. Pedir que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Respira fundo comigo assim, ó. Tudo começa pela respiração. Às vezes a nossa vida tá assim, ó. Para agora. Aquilo que você está fazendo. Se você está dirigindo, respira mesmo assim. Mesmo que você não possa fechar os seus olhos. Mas se você está na sua casa fazendo algo, para agora e respira bem profundamente assim, ó. E solta. Mais uma vez. Solta. Querido Deus, eu quero te apresentar agora esses próximos minutos dessa live. Senhor, muitas são as coisas que tentam nos dispersar e nos distanciar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor nos traga para o foco. Que tudo aquilo que tenta nos distanciar da tua presença, que tenta nos distanciar daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor possa nos abençoar e nos trazer de volta para o foco. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada mulher que está entrando nessa live, sobre cada família que está recebendo agora essa live. Que o Senhor possa derramar abundantemente a tua graça sobre nós, Deus. Que o teu Espírito abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. E que nós possamos experimentar o melhor do Senhor nesse momento aqui, Deus. De fato, nós nos colocamos diante da tua presença. Adentre a nossa casa. Vai falando para Jesus assim, ó. Adentre a minha casa, Senhor. Vem aqui ficar comigo. Quantas coisas têm dispersado você? Quantas coisas têm distanciado você de tudo aquilo que Deus já preparou para sua vida e que muitas vezes você não consegue acessar? Às vezes você estuda, trabalha. Parece que você não consegue chegar onde você tanto deseja, acessar aquilo que você quer. Muitas dessas vezes são por conta do foco. E nós te pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo nos mantenha no foco. Resgate o nosso coração, cuida de nós, da nossa vida e daquilo que nós estamos vivendo. Eu te peço agora, Jesus, em teu nome, abençoa esse momento. Que seja precioso estarmos aqui. Amém, Senhor. Amém. Fala assim, Senhor, toma conta de mim nesse momento. O que eu ouvi, que eu receba a sabedoria do alto dos céus para colocar em prática aquilo que for preciso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda aqui. Esse momento é um momento de produtividade para a tua vida. Você não vai perder tempo em estar aqui, mas você vai ganhar conhecimento. Você vai ganhar uma energia renovada para que você possa avançar, para que você possa sair de onde você está. Eu tenho plena convicção disso, que esse conteúdo, se você trazer para a sua vida, algo de extraordinário você vai poder acessar. Coisas inimagináveis você vai poder acessar, porque você vai retirar da tua vida aquilo que tem distraído você. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre algo que toca profundamente a nossa caminhada. Uma mulher de fé no mundo moderno, no mundo que nós estamos hoje. Como manter o foco naquilo que realmente importa? Você já parou para pensar que muitas vezes parece que você está fazendo algo, de repente vem outra coisa. Nós vivemos tempos acelerados. A tecnologia,
as demandas, as comparações e tudo isso tenta fazer o quê? Roubar a nossa atenção e nos distanciar, afastar daquilo que é essencial para a nossa vida. Isso é benéfico? É. As tecnologias são. As demandas? É. Mas não aquilo que nos rouba a atenção. O quanto isso tem nos roubado a atenção? Eu preciso saber onde é que está o equilíbrio de tudo isso na minha vida. Porque o que acontece? Rouba a nossa atenção e nos afasta daquilo que precisa ser feito. Nos afasta daquilo que é essencial para nós. Mas existe uma maneira de nós permanecermos firmes. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa live. A palavra de Deus, olha, que eu vou trazer para você. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Finalzinho do versículo 1 vai dizer assim, ó. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. Eu não sei onde é que você está, mas se nós olharmos firmemente para Jesus, nada vai roubar a nossa atenção. Nada vai roubar a nossa fé. Nada vai roubar o nosso ânimo, a nossa energia. Porque Ele é consumador da nossa fé. É Ele. Se nós olharmos firmemente para Jesus, é o que a palavra está nos trazendo. Esse versículo é o coração da nossa conversa aqui. É o coração. Porque manter o foco no que importa é, na verdade, você manter o olhar fixo em Cristo. Isso que importa. O foco está nele. Então, esse versículo vai ser o condutor desse momento aqui, nesse tema de hoje. Eu quero compartilhar com você uma frase que eu fiz, inclusive fiz um post hoje, que vai dizer assim, ó, mulher, o diabo não precisa te destruir, basta ele te distrair. Olha que forte isso. O diabo, ele não precisa te destruir. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para destruir nada da sua vida. O diabo não tem poder sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o relacionamento com seus filhos. O diabo não tem poder sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. O diabo não tem autoridade, não tem poder para destruir. Basta ele te distrair. Olha que forte isso. O tempo que você perde, muitas vezes, sem direção, o tempo que você perde sem direção é aquele propósito que você deixa de cumprir. O tempo que você perde, muitas vezes, olhando para outras coisas, o tempo que você perde deixando de cuidar daquilo que precisa ser cuidado, que é do seu relacionamento com o seu esposo, que é do seu matrimônio, que é do relacionamento com seus filhos. O tempo que você deixa de crescer espiritualmente, o tempo que você deixa de se dedicar na sua vida profissional, em estudar, em avançar, em buscar um conhecimento, o tempo que você deixa de cuidar da sua situação financeira é a distração do diabo. E basta ele nos distrair. Aí sim vem a destruição. Então não adianta nós colocarmos uma responsabilidade no diabo de dizer que ele está destruindo a nossa vida, que ele está destruindo a nossa vida financeira, que ele está destruindo isso, que ele está destruindo aquilo, porque ele não tem poder para isso. Mas basta ele nos distrair. Quantas vezes nós ficamos distraídas com as situações que nós estamos enfrentando, com os problemas que nós estamos vivendo, e aí nós perdemos o foco. E o foco tem que estar onde? Repita comigo, ó, Jesus. Escreva aqui, ó, onde é que tem que estar seu foco? Jesus. Como a palavra de Deus veio dizer, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós desviamos o nosso olhar, então nós distraímos.
E nós deixamos as ciladas entrarem nos nossos relacionamentos, nós deixamos as ciladas entrarem na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, em todas as áreas. E então nós vamos nos consumindo, não pela nossa fé, mas pelas situações que nós estamos vivendo. De fato, o diabo ele não precisa te destruir. Por quê? Porque ele não tem poder para isso. Basta ele te distrair. O tempo que você perde, muitas vezes sem direção, é sobre isso. Você perde o propósito que você deixa muitas vezes de cumprir. A mulher que você deixa de ser. A esposa que você deixa de ser. A mãe, a mulher, a empreendedora, a profissional. Por quê? Porque perde o foco nas distrações. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregada, se sentiu cansada, se sentiu confusa, tentando fazer tudo para todos e no fim você percebe que você não fez nada, que não fez o que realmente importava. Às vezes passa o seu dia e você olha e você fala assim, nossa, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto e eu tô esgotada. E aí você olha para a tua vida, parece que você fez tanta coisa e não fez o que importava. E por quê? Porque o diabo ele faz isso. Ele começa a distrair a gente com o tempo, com a aceleração do nosso dia, com os afazeres de casa, com tantas coisas que a gente tem que fazer, que nós perdemos o foco naquele que é, em Jesus. É isso. Isso é o que o inimigo quer. É nos deixar ocupada, mas vazia. Quantas vezes nós olhamos para nós temos uma vida agitada, uma vida acelerada, uma vida ocupada e você fala, eu não tenho tempo para isso. É uma vida cheia, mas ao mesmo tempo vazia. Quantas vezes nós estamos envolvidas com tantas coisas, mas sem nenhum propósito. Em quantas coisas você se envolve com aquilo que é essencial, você deixa de se envolver. Quantas coisas você se entrega e naquilo que é essencial você deixa de se entregar. Quantas vezes nós estamos ativa, mas desconectada da presença, de ser presença na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. A distração, você sabe o que é a distração? É um desvio de atenção. E é exatamente isso que o diabo faz. Desvia a nossa atenção daquele que é. E é uma das maiores estratégias que o inimigo tem para nós. Por quê? Porque ele não consegue nos atingir de outra forma. Ele não consegue nos destruir. Ele não tem poder para isso. O inimigo não tem poder para destruir nada sobre a sua vida. Mas o que acontece? Ele nos distrai. E essa distração é a estratégia dele na atualidade, no mundo de hoje, na vida moderna que nós vivemos. Sendo mulher, sendo mãe, sendo dona de casa, profissional, empreendedora, serva de Deus, amiga, filha. Nessa vida que nós temos, nós acabamos sendo distraídas por situações. E sabe por quê? Porque quando ele não consegue nos parar, e ele não tem autoridade para isso, ele não tem poder sobre isso, entenda isso, mulher. Porque se você entender isso, você vai enfrentar a situação de frente, vai olhar com foco e vai sair de onde você está. O demônio, ele não consegue nos parar. Ele não consegue te parar. E por conta disso, ele tenta o quê? Te dispersar. Hoje eu compartilhei exatamente essa frase. E é por isso que eu quis começar com ela. Trazendo na sequência da palavra. O diabo não precisa te destruir. A única coisa que ele faz é te distrair. Isso é real. Isso é real. Porque quando ele consegue distrair você, pronto. Ele não precisa mais te impedir. Você já está distraída. Você está distraída com a sua dor, você está distraída com o sentimento que você está vivendo. Você está distraída com a sua falta de perdão. Você está distraída com tudo que você tem que fazer na sua casa.
Você está distraída com o seu sofrimento? Você está distraída com as circunstâncias que estão acontecendo? Você está distraída com isso e com aquilo? Pronto! O que mais que ele precisa fazer? Porque é essa distração que vai destruir aquilo que você está vivendo. Que vai destruir as coisas boas da sua vida. É essa distração que vai te distanciar de Deus. Por quê? Porque você está perdendo o foco. Quando você se distrai, é o próprio diabo que está distraindo você. Então ele não consegue te destruir, mas ele te distrai. Porque cada distração é uma semente que vai tentando roubar você da onde você quer chegar, de onde você quer estar. Às vezes nós olhamos e falamos assim, não, agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aí você fala assim, nossa, eu não consegui de novo. E por quê? Porque ao longo do caminho você se distraiu. Para pensar. Olhe agora para a sua vida. Olhe para o dia de ontem. Olhe para amanhã de hoje. Quantas coisas te distraíram, te tiraram do foco. Quando na verdade o que a palavra vai dizer? Novamente aqui. Com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. É nele que eu tenho que olhar. Sim, o sofrimento vai vir. Sim, as situações adversas vão acontecer. Sim, mas eu não posso me distrair com essas coisas. É por isso que nós precisamos aprender a vigiar o foco. Onde é que está o meu foco? Porque se eu sustentar o meu espiritual, se eu sustentar o meu emocional, é a base que eu tenho para enfrentar. E aí o diabo não me distrai. E, consequentemente, isso que eu estou vivendo não vai me destruir. Eu quero ajudar você a voltar esse olhar para o lugar certo. Olhando firmemente para quem? Para Jesus. O autor, o consumador da nossa fé. É isso que vai fazer sentido para a tua vida. Vai chegando e vai compartilhando essa live, que nós ainda temos alguns minutos por aqui. E muitas pessoas, é ou não é verdade, que você deve estar pensando assim, fulano devia estar ouvindo isso. Encaminha essa live para ela. E coloca a mão nesse coraçãozinho aí, se isso está fazendo sentido para você. Se está trazendo algo para o teu coração. Entenda uma coisa. A distração é uma arma sutil do diabo. É uma arma sutil. Nós não percebemos. É ou não é verdade? Você pega o teu celular... Vou pegar agora, não tem outra aqui no momento. Mas você pega o seu celular e você começa a passar. Quando você vê, passou 1 hora e meia. Acontece isso, não acontece? Os meus filhos, eles têm horário para estar com o celular. Se eles não colocam o horário ali para despertar, o que vai acontecer? Vai passar. Por quê? Porque é uma dispersão. Essa distração é sutil. Nós não percebemos. E muitas coisas estão distraindo você do foco. São pessoas, são situações e até mesmo trabalho. Vai distraindo a gente. Ao invés de uma destruição clara, o inimigo ele é sutil, que é a distração. Vai agindo de uma forma muito sutil, vai levando as pessoas a perderem tempo, a perderem energia em coisas sem propósito. Aquela raiva que você sente, que destrói você por dentro. Aquela insegurança, aquele medo que destrói você. É uma forma de distração. Aquela insegurança que não permite você dar aquele passo concreto é uma distração. Você se distrai tanto com isso que você não avança naquilo que você precisa. O tempo perdido, o tempo gasto sem direção, é aquele tempo que você poderia estar usando para um crescimento pessoal, para um avanço, para um conhecimento. É aquele tempo que você poderia estar usando para a tua família, para uma realização de sonhos, de propósitos maiores para a sua vida. Mas a distração nos faz perder o quê? Esse tempo perdido. Perder esse tempo gasto que eu estou trazendo para você.
A falta de foco da nossa vida, a falta de foco, quando eu desvio esse olhar de Jesus, essa falta de foco faz com que eu me sinta parada, com que eu me sinta desconectada dos meus objetivos, dos meus ideais, dos meus sonhos. Quantas mulheres estão frente a frente comigo e eu pergunto, qual é o seu maior sonho? O que você deseja alcançar? Você tem planos para a sua vida? E pasme, não tem. Por quê? Porque 98% da população não param para pensar na sua vida, não sabem o que quer. E a palavra de Deus é clara, entrega os seus planos para o Senhor e Ele vai abençoar. Que plano que eu entrego se eu não tenho nada? E sabe por que eu não tenho nada? Por conta da distração. Entenda, o inimigo ele não vai te destruir, ele vai te distrair para então acontecer a destruição. Ele não tem poder de destruição na tua vida. É a distração, é quando nós caímos na distração, é que nós desviamos o nosso olhar do Senhor. E o custo é alto. O custo são dos nossos sonhos, são daquilo que nós desejamos e nós desfocamos. Para e pensa agora. Pare e pensa. Isso que eu trouxe para você é um alerta para que você busque com mais clareza, com mais foco, que você não deixe que essas distrações da sua vida roubem o que há de mais importante em você. O que há de mais importante na sua vida. O que é que tem distraído você daquilo que Deus colocou para a sua vida? Se em algum momento Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. O que acontece muitas vezes é que nós nos distraímos. E é essa distração que eu preciso destruir. Porque senão eu perco o foco. E o meu foco é quem? Olha o que a palavra diz. Vou ler de novo para você. Com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé. Jesus. Hebreus 12, finalzinho do versículo 1. Se eu perco o foco, eu me distraio. E a distração não é de Deus. O que realmente importa na vida de uma mulher de fé? O que realmente importa na vida de uma mulher de fé? Presta atenção aqui. Primeiro, é a sua intimidade com Deus. E eu só consigo essa intimidade se eu tiver esse foco. Isso importa. Essa intimidade, ela me gera uma paz interior, mesmo diante de um caos que eu esteja vivendo. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem que me fez chorar tanto, de uma pessoa muito próxima, muito amada, muito querida. E ela dizia assim, em relação ao trabalho, que era como se tivesse acontecendo muitas dificuldades em relação ao trabalho dela, mas que ela estava em paz. Por quê? Porque o foco dela é em Jesus. Quando o seu foco é em Jesus, você pode estar no caos, mas existe uma paz. Por quê? Porque gerou uma intimidade. E essa intimidade te faz ter a certeza. E essa certeza, o que importa é o propósito pelo qual você foi criada a viver. Às vezes nós precisamos de uma pausa, parar e nos perguntar: o que está me distraindo? O que está acontecendo que eu não estou alcançando aquilo que eu desejo? Seja uma intimidade espiritual. Olha para os pilares da sua vida. A nossa vida é cheia de pilares. Nós temos 11 pilares na nossa vida. Sabe o que é o pilar? O pilar é como se fosse um prédio. O pilar é aquelas colunas que sustentam o prédio. O prédio sou eu. Os pilares da minha vida é o que sustenta a minha vida. Um pilar espiritual, um pilar emocional, um pilar conjugal, pilar de relacionamentos com parentes, com filhos, a minha saúde. Quantas pessoas negligenciam, se distraem com a sua saúde e aí acontece o quê? O que acontece? O inimigo destrói. Mas não é que ele tem poder de destruição, é porque a distração é que te levou à destruição. Quantas mulheres negligenciam a sua saúde? Exames médicos, autocuidado,
uma atividade física e assim por diante, alimentação. Será que hoje, o que está me distraindo? É você parar e olhar para essas áreas da sua vida, para cada pedacinho da sua vida. Tem algo diferente aqui. Tem algo diferente. O meu relacionamento não está mais como estava, ou está ruim. O que está acontecendo? Senhor, o que está me distraindo aqui? Que eu não estou olhando para isso, que eu tenho deixado de cuidar disso. Pare e pensa, analisa. Você, mulher, é a grande protagonista da sua história. Ai, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Mas depende de você. O 1% é seu, é você que tem que fazer. Não perca o foco. A palavra de Deus vai dizer: busca em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Quando nós buscamos, o foco se alinha e as prioridades começam a se ordenar. Eu sei qual é a importância, ó. Deus, eu entrego para o outro. Deus, eu entrego para o outro. Eu transbordo na vida do outro. Por quê? Porque eu me conecto à fonte. E aí eu desfruto dessa vida com a vida do outro. Eu transbordo sobre a vida do outro. Quando nós buscamos esse primeiro lugar, o reino de Deus, esse foco se alinha. Então eu consigo ver a prioridade na minha vida. E sabe essa ansiedade que muitas vezes você está? Sabe essa depressão, essa situação que você está vivendo? Vai perdendo força. Vai perdendo força. Aquela situação, aquela angústia, vai perdendo força. Por quê? Porque o meu foco está em Jesus. Vou ler novamente para você, olha. Hebreus 12, finalzinho do versículo 1. Corramos com perseverança ao combate proposto. Não desista, amada. Não desista. Como? Como que nós vivemos? Com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. A mulher dos tempos modernos encontra o seu foco em Jesus e não se distrai. Porque a grande arma do demônio é nos distrair, já que ele não consegue nos destruir. Presta atenção nisso. Tá fazendo sentido? Você que tá aqui, coloca a mão no coraçãozinho aí. Coloca a mão no coraçãozinho. Me conta aqui nos comentários se isso tá trazendo algo pro seu coração, alguma verdade que você recebe, que você toma posse. Coloca aqui nos comentários. Clica aí nesse coraçãozinho para esse Instagram entender que é coisa boa. E eu quero trazer para você 3 passos práticos para você manter o foco naquilo que importa. O primeiro foco, que não poderia ser diferente, é Jesus. Todos os dias. Faça de Jesus o centro da sua rotina. É você olhar para ele. Leia a palavra. Ore, silencie o seu coração. Olhe para a sua vida e fale: Jesus, pela força do teu Santo Espírito, onde está a minha distração? No que eu estou me distraindo, Jesus? Fale com Jesus. Esse é o primeiro passo, não tem como. Se eu perder o foco em Jesus, se eu desviar o meu olhar de Jesus, eu vou me distrair. Eu vou me distrair. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas lindas que vão me tirar desse foco. Mas que por trás dessa lindeza, ela só vai construir feridas em nós. Então eu preciso prestar atenção nisso. Às vezes o teu foco está muito no fazer. Fazer. E o quanto você está sendo presença na sua vida, na vida do outro. O quanto você está presente de se permitir viver essa presença. Você só vai conseguir se o seu foco estiver em Jesus. Esse é o primeiro passo.
É voltar no que a palavra está dizendo. O primeiro passo é olhar para Jesus. O segundo, vamos simplificar as coisas? Vamos simplificar? Corte aquilo que não soma mais com você. Corte aquilo que suga a sua energia. Seja ousada, você é a protagonista da sua história. Tá sugando a minha energia? Tenha coragem para isso. Enfrente isso. O excesso, aquilo que está em excesso na sua vida, é inimiga do seu propósito. Falando isso para você agora, eu me recordo de quando eu trabalhava o dia todo em escola. Eu fiz isso durante muitos anos. E eu tinha ali 1h30 de almoço para sair de um lugar, andar quilômetros e ir para outro. Com as 3 crianças pequenas, eu atravessava a cidade de um lugar para outro. E eu me sentava, eu tinha 3 minutos para eu almoçar, para eu acelerar, para voltar para minha casa, arrumar a lancheira, arrumar tudo, sair e estar na outra instituição. Eu passei anos da minha vida fazendo isso. Até que eu descobri, e eu sempre dizia assim, eu não posso parar. Porque se eu parar, eu tenho as crianças pequenas, se eu parar, as crianças vai faltar alguma coisa para elas, vai faltar para mim. E pasme, gente, eu só trabalhava para pagar contas. Era assim. Eu passei anos da minha vida desse jeito. Anos. Eu pouco me olhava. Eu pouco conseguia entender quem de fato era Maria. E foi então que eu decidi simplificar as coisas. Eu tirei as crianças de uma escola, coloquei em outra. Eu deixei as crianças o período todo. Eu tirei eles da casa da minha sogra. Eu fui simplificando, eu fui olhando para mim. Até eu chegar ao ponto de sair de um período. Eu tomei essa coragem. Pasme, nada me faltou. Nada. Sabe por quê? Porque o excesso é inimigo do propósito. Deus tinha um propósito para minha vida. E não era a correria. Não era aquilo que eu estava vivendo. Então eu precisei cortar aquilo que não estava somando mais. Eu precisei retirar aquilo que estava roubando a minha energia. Eu não tinha mais tempo para os meus filhos. Eu nunca tive, na verdade, naquela época. Nunca tive. Fazem poucos anos que eu comecei a olhar para esse lado. Na principal fase ali das crianças pequenas, eu não tive esse foco. Por quê? Porque eu permitia que isso era roubado de mim, era a minha distração. O trabalho era a minha distração. Trabalhar, porque eu precisava pagar. Era assim. O medo era a minha distração, a insegurança era a minha distração, até que eu tomei a decisão de sair daquilo que tirava a minha paz. E eu mudei toda a minha vida. Então, muitas vezes você tem que olhar para isso e começar a simplificar. Por quê? Porque se você está com o teu olhar, o foco em Jesus, ele vai te direcionar a simplificar, a tirar aquilo que não te pertence mais, que não pertence da sua vida, por mais que seja doloroso. O Senhor vai te guiar para isso. E o terceiro, que não é o menos importante, é você ter clareza do teu chamado. Porque foi isso que me fez ter a decisão de simplificar. Quando você sabe quem você é e para onde Deus está te levando, o que Ele quer para sua vida, nenhuma distração te tira do caminho. Se é isso que eu quero para minha vida, se é esse o meu objetivo de alcançar essa situação na minha vida, nada pode me tirar daqui. Por quê? Porque eu tenho certeza do meu chamado. Eu tenho certeza do meu propósito. Você não vive por momento, você não vive por situações, você não vive por circunstâncias, você não vive por uma agenda, você vive por uma direção, por um chamado. Por quê? Porque você tem a certeza disso, você tem a convicção disso. E quando isso, você tem essa certeza, quando isso é claro para você, você consegue dar passos.
Nós vivemos em uma era cheia de estímulos constantes, pronto para nos distrair. As notificações, os aplicativos, tudo vai notificando, as cobranças, as comparações entre uma e outra, tudo está gritando para nos distrair. Mas Deus está falando no sussurro para nós. Deus, ele não grita, é no sussurro. Então eu preciso me atentar a isso. Não desviar do meu foco. O meu foco é Jesus. É por conta disso que uma mulher de fé, ela precisa escolher muitas vezes o silêncio e olhar para dentro de si. Esse tempo a sós com o Senhor, às vezes sem falar nada. Sem falar nada. Ontem foi um dia desses. Quando eu fui orar, eu falei, Deus, eu não sei nem o que falar, mas eu coloquei uma música e eu disse, eu vou ficar aqui quietinha, porque eu só quero experimentar a sua presença. E o silêncio falou comigo. No silêncio. Então, muitas vezes nós precisamos entender isso, que o silêncio vai nos fortalecer, porque o foco não se mantém no barulho. O foco não se mantém no barulho. É hora de parar. Ele se fortalece na presença de Deus. Na presença de Deus. O teu foco vai se fortalecer nessa presença. Eu preciso tomar essa atitude, ter essa iniciativa. E talvez hoje você esteja se sentindo como que às vezes tenha perdido coisas na sua vida, tenha se distraído demais, ou que a sua fé esfriou. Mas o foco, ele pode ser restaurado. Deus, ele não te chama para correr mais rápido. Não, ele te chama para você permanecer firme. 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 É para isso. Então, amada, mulher de fé, o mundo, ele quer te cansar. O mundo, ele quer te distrair. As coisas que acontecem querem te consumir. O inimigo quer te distrair, mas Deus, ele quer te direcionar. Deus, ele quer te centrar. O foco é a ponte entre Deus e o teu chamado. Então hoje, declare comigo assim, ó, Senhor, eu escolho manter os meus olhos fixos em Ti. Eu escolho manter os meus olhos fixos em Ti. Que nada distraia o meu propósito na minha vida. Nada me distancie da Tua presença. E lembre-se de uma coisa. O tempo que você perde sem direção é o tempo que você perde para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito. Mas o tempo que você dedica a isso é o tempo que você transforma situações, transforma ambientes, transforma você e tudo ao seu redor. Confia nisso. Coloca o seu coração agora na presença de Deus. Deixa Ele fazer algo lindo na tua vida. Eu vou colocar a música novamente aqui. E nós vamos orar agora para finalizar esse momento. Deus, muitas coisas têm nos desviado da Tua presença. Muitas coisas têm nos desviado do foco. Daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos ser. Nós muitas vezes fazemos coisas que não queremos, porque nos distraímos com tudo que nós estamos vivendo. Mas eu quero te pedir agora, Jesus, que o Senhor abençoe cada uma de nós que aqui estamos. Abençoe os nossos olhos, Senhor, para que não percamos o foco na Tua presença. Abençoe o nosso coração, abençoe todo o nosso ser, Jesus. Para que possamos ter a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso foco esteja na Tua presença, que os meus olhos não se afastem da Tua presença. E que eu possa viver o melhor do Senhor na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Repita mais uma vez comigo assim, ó. Senhor, eu escolho manter os meus olhos fixos em Ti. Eu escolho manter os meus olhos fixos em Ti. Maravilhosa? Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida
E até a semana que vem, se Deus quiser. Quarta-feira, 12h42, estarei aqui novamente com uma palavra para te ajudar nessa caminhada da sua vida. Fique com Deus. Beijo. Até a semana que vem. Deus te abençoe.